Oi, como vai você? Tudo bem? Está com tempo de parar e nos assistir ou está naquele corre-corre da vida? A gente vai falar sobre excessos, como ter saúde mental em tempos de tanto trabalho, de tantas atividades, de tantas demandas. Como é que a gente tem saúde mental no mundo que não para, não deixa a gente parar? Como é que você lida com o seu tempo, com a sua rotina, com a sua dinâmica? E mais, como não confundir o que é, por exemplo, um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade com a falta de cuidado com os excessos, de como administrar a vida. Você sabe que isso confunde bastante. Na semana passada, no consultório aqui, nós falamos especialmente sobre TDAH, sobre como esse transtorno precisa ser bem diagnosticado, precisa ser bem compreendido, porque nós estamos falando de um transtorno do neurodesenvolvimento, não é a modinha. Se você perdeu esse programa, convido você a ir no nosso canal no YouTube, Consultório de Família NT, ou nos acompanhar. Também está disponível para você no NT Play. NT Play você encontra todos os programas da Novo Tempo num só lugar. O importante é que você recorra ao consultório de família se quer saber mais. Uma das melhores aulas, um dos melhores conteúdos que você viu sobre TDAH está no consultório de família da semana passada. E hoje nós vamos falar sobre saúde mental e um tempo de muita sobrecarga. Será que em algum momento a gente pode ser levado a confundir um transtorno, por exemplo, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, com apenas a sobrecarga que nos leva a ansiedades, a falta de atenção de fato, de tanto comprometimento com outras atividades ao mesmo tempo? O que dizer sobre isso para a gente ter melhores acertos no que diz respeito ao gerenciamento da vida, da agência, das nossas competências, habilidades e mantendo a nossa saúde mental ou recuperando a nossa saúde mental? Ele volta comigo hoje, o psicólogo Rafael Costa. Muito bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado pela oportunidade, Darlede. É um prazer estar aqui. Espero poder ajudar todo mundo hoje, né? Está, de alguma forma, imerso a tantos estímulos. Então, o que a gente pode fazer para cuidar da nossa saúde mental com relação a isso? Do que eu disse, é de fato possível que, por conta de tantas atividades, tantas exigências, tantas expectativas, medos, enfim, relacionados até mesmo a dar conta de uma performance sempre alta e que as pessoas vejam como nós somos produtivos, chega nesse lugar também. Será que isso pode nos levar a, por exemplo, confundir e desmerecer um transtorno, um diagnóstico de transtorno mental em face dessa confusão que se faz? Sim, sim. E há várias nuances nesse aspecto, porque justamente quando a gente está sobrecarregado, nós vamos ter vários tipos de prejuízos que são muito comuns em transtornos. E também esse ambiente com muito estímulo, com muita pressão, com muitas coisas a fazer, também vão levar digamos assim, ao aparecimento desses transtornos. Porque quando a gente está falando de transtorno, existe um elemento genético para depressão, para ansiedade, para o TDAH, para vários tipos de transtorno. A gente entende que o cerne deles vem de uma questão genética. Só que o nosso ambiente vai determinar quais são esses genes aí que estão de transtorno, que estão adormecidos, que vão justamente se manifestar. Então, quando a gente está falando, por exemplo, de TDAH, é muito comum essa predisposição que a gente tem para TDAH ou para ansiedade vir à tona no mundo que a gente vive hoje. Porque a gente tem um ambiente propício para isso. Eu costumo brincar com meus pacientes dizendo que o nosso cérebro não está preparado para lidar, ou ele não foi formado, ele não foi criado, adaptado para viver no mundo que a gente estamos vivendo hoje. Não foi criado de fato, né? Nós fomos criados noutro ambiente, noutra perspectiva, pelas mãos de um criador que não idealizou para a gente um estilo de vida com tanta sobrecarga e sofrimento. Falar de sobrecarga é falar de sofrimento físico, mental, com consequências também espirituais. Nós falávamos sobre TDAH, como eu já bem disse, que é sua expertise, seu trabalho bem focado em consultório, apesar de atender em outras demandas também, mas o que você diz em termos de sofrimento mental causado por esse excesso, de fato, para além do transtorno do TDAH? O que mais ele pode propiciar? Sim, sim. Porque é justamente isso. Hoje a gente vive num mundo pela
pela capacidade que a gente teve de se aprofundar em conhecimentos diversos, hoje a informação está chegando para todo mundo, certo? E isso é bom, isso é ótimo. Mas também, à medida que a gente tem muita informação, a nossa primeira necessidade é até uma questão cerebral mesmo. A gente precisa classificar toda essa informação para que a gente possa ter uma organização. E a classificação dos transtornos, que é um elemento importante para o diagnóstico, para que a gente possa ter uma linha bem estruturada de tratamento, também faz com que muita gente queira o diagnóstico para justamente justificar, tamponar, tirar um pouco da responsabilidade daquilo que elas estão deixando de fazer com as suas vidas. Ou para justificar as crenças. É muito interessante, eles precisam de algo, geralmente a gente precisa de algo para justificar as crenças que muitas vezes a gente acredita nelas, mas que a gente de fato vê que elas não são tão verdadeiras assim. Por exemplo, da década de 60 para cá, com o começo ali da inteligência artificial, que a gente está vendo o boom hoje, mas o ser humano entrou nessa crença de ser multitarefa. Ser multitarefa é bom. Fazer várias atividades ao mesmo tempo é bom, você precisa ser produtivo, você precisa ter alta performance. Mas, quando a gente vai analisar mesmo, não existe alta performance sem prejuízo. Esses dias mesmo a gente estava todo mundo acompanhando as Olimpíadas, eu vi uma cena bem interessante do nadador César Cielo, que ele foi medalha de ouro na Olimpíada de 2008. E aí ele também estava vendo, ele hoje como comentarista, estava vendo lá um outro atleta conseguindo também realizar o sonho de um pódio olímpico, ele começou a chorar no ar. E ele falava assim, a gente deixa muita coisa para trás, eu não sei o que é ter uma adolescência normal, eu não sei o que é ter certos momentos. E a gente olha para, obviamente, o feito que ele fez é para ser louvável, mas a gente precisa compreender que quando você está em alta performance, você também vai ter os seus prejuízos, também vai ter aquelas coisas que você precisa abrir mão. Então, uma coisa é ser um atleta de alta performance. Outra coisa é eu querer todos os dias no meu trabalho, de segunda a sexta, mês a mês, ano a ano, ter alta performance. Não tem como eu chegar nessa alta performance sem prejuízos. Então, o que a gente precisa é entender que a alta performance existe, mas ela precisa ter um preço. Então, você precisa escolher para o que você vai ter alta performance, porque se você tentar ter alta performance em tudo, você vai lidar com o mal que a gente está lidando com essa geração, que é justamente a própria perca de performance, que as pessoas confundem, assim, que são dificuldade de concentração, de memória, de lembrar coisas, de se planejar e etc., que muita gente confunde ter TDAH, mas na maioria das vezes não tem, até que a gente chegue no ápice dessa crença que a gente precisa ter alta performance em tudo, que é o esgotamento, certo? E aí, antigamente, quando a gente tinha uma estrutura de sociedade, onde a gente tinha o trabalho, onde tinha alguém, um patrão e etc., e eu era o empregado. Mas quem não se organizasse a isso tinha o hospital, tinha o manicômio. A gente tinha várias instituições que organizavam a gente. Hoje a coisa deu uma mudada. Se você parar para perceber, você não vê mais hospício, não. Certo? Hoje a gente olha para o trabalho, né, mais empreendedor do que empregado, certo? Então, ou seja, antes era uma coisa de fora que nos colocava pressão. Hoje a gente tem um elemento psicológico que somos nós que colocamos as nossas pressões para as nossas realizações, para as nossas performances. E aí por isso que a gente tem, por exemplo, todo o esgotamento. E aí pode ser uma depressão, uma crise de ansiedade aguda, ou, enfim, um burnout, né, que é um termo ainda sendo estudado, mas é um nome que se dá a esse esgotamento, que faz com que a gente tenha tantas dificuldades hoje na área de saúde mental. Então, ou seja, a gente primeiro precisa explorar, será que os princípios que estão me norteando no meu trabalho, no meu dia a dia e etc., são de fato saudáveis?
É isso que a gente precisa analisar. Quando você traz a figura do Cielo e de outros atletas, em algum momento eles, por talento, por entender como propósito do que eles queriam chegar lá, foi pago um preço. E lembrar que esses profissionais, especialmente os de alta performance para chegar ao pódio que chegaram de uma Olimpíada, eles têm um suporte. Eles têm acompanhamento psicológico, nutricional, físico, eles têm uma estrutura que os apoiam a fazê-los chegar até ali. Quando nós falamos de nós, enquanto seres humanos normais, né, gente no chão da fábrica, a massa, nós não temos essa estrutura. Nós não temos esta rede de apoio que nos faça chegar a um pódio da vida. Então, faz-se necessário que a gente considere como é e a que preço nós estamos empenhando a nossa vida para alcançar que propósito, sem os apoios necessários principalmente. Vale a pena? Quer dizer, você vê o atleta chorando pela vitória do outro, porque ele sabe o preço que se pagou para chegar ali. E aí eles pegam um troféu e pronto, agora eu sou o conhecido, o número 1, eu ocupei o primeiro lugar, eu fui aplaudido para o mundo. E quando você volta para casa, que falta faz uma infância? Que falta faz uma adolescência? Que falta faz ter amigos, ter uma família? Que falta faz? Vai fazer falta. Tem uma outra atleta, brasileira também, não me recordo o nome dela agora, mas da dança artística, ginástica artística. E ela diz assim, eu queria ser mãe, mas não consegui ser mãe, não consigo. Quer dizer, você abre mão de sonhos, de relacionamento. Aí a pergunta que presta atenção em você, na sua vida. Você está disposto a pagar o preço que tem pago em nome de quê? Aí quando você fala, não é, Rafael, da pressão externa, que é pesada, avassaladora, você tem que fazer, você está no YouTube passando, um programa termina o outro, toda hora você é bombardeado com N profissionais, com N propostas para que você produza. E tem que produzir dinheiro, tem que produzir riqueza. E ainda que para isso você gaste a sua vida. Enfim, e tem a pressão interna. Se ele conseguiu, por que eu não consigo? Eu não sei, eu não consigo. Aí vem a crença que você diz. Eu não consigo. Daqui a pouco nós estamos querendo pelo menos um diagnóstico que nos salve da nossa culpa, da nossa incompetência, porque todo mundo pode, não pode. Encontrei uma justificativa. Olha aqui por que eu não posso. E isso não é honesto. Não é honesto. A gente precisa separar o que seja de fato um transtorno e o que é essa pressão avassaladora que tem a ver com prejuízos até da nossa vida espiritual. Nós temos vendido a nossa fé para conseguirmos algo que nos faça ser visto e aplaudido por outros. Pense no que você tem, em quais escolhas você está fazendo e eu diria talvez não no plural, é no singular. Qual é a escolha para a sua vida que você está fazendo? Se submeter à pressão externa, interna, para dar conta da expectativa dos outros ou a sua criada, ou nós vamos nos pautar em buscar a palavra de Deus, o Espírito de Deus, a direção do Senhor, para nós não nos perdermos. E aí o livro do apóstolo Paulo, Rafael, o apóstolo Paulo vai dizer assim, até mesmo fazendo uso da figura de um atleta, né? E ele diz assim, eu também esmurro o meu corpo, e eu exijo de mim algo que é desse nível de alta performance, mas por um objetivo, pelo reino de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas. Onde é que você está fazendo gastar a sua energia com o apoio que o Espírito Santo nos dá, que a sabedoria nos dá. Eu só abri aqui para essa reflexão para que você considere o que você está levando em conta para a sua vida em nome de um preço maior. Rafael, volto com você. Esse exemplo de Paulo é maravilhoso, porque ele teve uma alta performance, vamos dizer assim, vamos traduzir, né, no Evangelho, mas quantas bênçãos também que ele tem como, que ele cria naquilo, ele também não teve a oportunidade. Por exemplo, casar-se, ter uma família. Abriu mão. Justamente. Então, ou seja, a gente precisa entender que para a gente ter alta performance em algo, a gente vai ter também que abrir mão de várias outras coisas. E aí tem dois elementos. Esse elemento mais natural, não, vamos dizer assim, mais geral, porque
porque justamente, qual é o meu propósito de vida e etc, etc, etc. E aí, justamente, você quer ser uma grande profissional, sei lá, e aí, ao mesmo tempo, você quer ser mãe e você quer educar bem o seu filho, e você quer ser uma super esposa, você quer ser um super profissional, você quer ser um pai maravilhoso e etc. Só que existem momentos da vida que a função profissional vai puxar mais de você. Existem outros momentos da vida que a função pai e mãe vai puxar mais de você. Só que é o seguinte, a gente tá, aí vem o específico. Além do geral, Sim. a gente tem que ser bom em todas essas áreas, certo? Porque, veja, bem desenvolvido em todas as áreas não significa ser expert em todas. Exato. É diferente. Precisa haver um equilíbrio. E aí depois vem essa quantidade de estímulos e atividades que a gente tem que ter no mundo moderno. Porque, como eu disse, o ser humano de hoje, ele é empreendedor da sua vida. Até as empresas mesmo, né? Não, você tem que ter essa visão de dono, certo? Tentar emergir de dentro de você essa visão que você é empreendedor. A partir do momento que você quer ser empreendedor, você quer ter mais liberdade, né? Liberdade de ir, de vir, etc. Mas, ao mesmo tempo que você também quer ter mais liberdade para usufruir dos benefícios dessa sua vida empreendedora, perfeito? Esse espírito, entende? Entende não que você vai largar o seu CLT, mas existe como se fosse uma forma de pensar empreendedora, entende? Não é mais, por exemplo, eu não fico mais 35 anos em uma empresa. Eu passo 3 anos aqui, mas tem outra oportunidade aqui, então eu vou lá. Então, a visão agora é você de construir sua própria carreira, construir sua família perfeita, essa visão empreendedora para a vida. Porém, se você tem mais liberdade, você também vai querer o quê? Usufruir dessas liberdades. E aí a gente tem um mundo cheio de estímulos e propostas para você ter bem-estar e prazer. E aí a gente chega num mundo onde tudo é extremamente palatável. A comida é extremamente palatável, os nossos estímulos, tudo. Então, e aí tudo isso se resume em quê? Sobrecarga para o cérebro. Então, a gente precisa estar sempre muito bem informado, pode ver que hoje você não vai para um restaurante por conta da grife que o restaurante tem. Ou para o restaurante ter aquela grife, ter aquele nome, ele precisa dar uma experiência prazerosa e diferenciada para o seu cliente, certo? Então, ou seja, hoje a gente vive no mundo da experiência e tudo tem que ser extremamente prazeroso. O que acontece? Desregulação nas áreas relacionadas a estímulo e recompensa do cérebro. E aí a gente tem muitas atividades para fazer no dia, seja de cunho de obrigação, trabalho, família, né, etc., mas seja também, você também tem o direito de usufruir de muitas facilidades. Aí o que eu tenho? Sobrecarga e, num segundo momento também, variados estímulos, causando justamente essa sobrecarga. E o final disso tudo? Por isso que hoje a gente vive numa sociedade com muitos problemas, vamos dizer assim, cerebrais, neurológicos, psicológicos. Então, no tempo dos nossos pais, vamos dizer assim, a guerra deles e a guerra do mundo era contra as bactérias e os vírus. Né? O século passado foi o século de desenvolvimento de vacinas, né? de cura de doenças, etc. Então, a nossa vida era uma vida pautada em tentar se livrar desses, digamos assim, desses problemas de saúde. Tanto que ficamos chocados com a pandemia recente, né? Porque assim, ninguém estava esperando algo dessa magnitude. Até a nomenclatura, por exemplo, quando a gente vai falar sobre o nosso sistema de defesa do corpo, a gente já fala sistema de defesa. Aqui é o hospedeiro ou a bactéria que nos ataca e o nosso corpo reage. Até a linguagem tinha essa linguagem mais de guerra, certo? Hoje, a gente vive o quê? No nosso momento que a gente está vendo agora, as nossas lutas são com relação aos aspectos psicológicos, os nossos transtornos, na verdade, mais do que psicológico, neuronal. Os nossos grandes desafios terminam sempre em saúde mental. Sim. Por conta dessa sobrecarga. Então, ou seja, o que a gente precisa fazer então? E aí, por isso também que as neurociências explodem.
A gente precisa entender como esse cérebro funciona, a gente precisa entender como a nossa motivação funciona, o que nos motiva, para que a gente possa justamente entender a colocar limites, certo? A organizar a nossa vida onde a gente consiga ter as nossas conquistas, porque a gente é empreendedor da nossa vida, mas que isso não nos custe a nossa saúde mental. Então, ou seja, daqui a pouco vai ter mais gente afastada dos seus trabalhos por conta de saúde mental do que por conta de doenças relacionadas a outras questões bacteriológicas, vamos dizer assim, ou de vírus, porque essa guerra está sendo ganha há um tempinho já. Já a guerra neurológica está começando. E quanto mais o tempo avança, mais eu tenho estímulos e mais eu tenho atividades que fazem com que eu passe mais tempo usando o meu cérebro, usando a minha concentração, usando a minha atenção, do que usando os meus músculos, do que usando os movimentos. Como é que se faz então, Rafael? Porque o que você está dizendo é absolutamente verdadeiro. Por exemplo, qualquer iniciativa que nós fizermos em que seja oferecida a possibilidade de se falar sobre saúde mental, explode. Se eu faço uma iniciativa, ou aqui na Novo Tempo, a gente faz semana de saúde mental, tem o consultório saúde mental e vida e saúde, as pessoas estão absolutamente voltadas e desejosas de ter. Fizemos uma semana com a doutora Rosana Alves, doutor César Vasconcelos, lançamos a revista Mente Feliz, explodiu assim, as pessoas querem esse material. Elas querem saber mais, elas querem entender mais. Mas quando a gente diz assim, olha, fazer exercício físico, dormir, e aí a gente vai para algo prático, para ser funcional, para reverter quadros, para mudar situações já bastante adoecidas, aí há uma certa resistência, porque já está adoecido, ou porque também tem-se hoje a ideia de que uma pílulazinha vai resolver. É a lógica por trás, é a lógica do REC, né? Do RECzinho, certo? Então, ou seja, e é muito interessante como duas coisas vão evoluindo e culminam numa coisa só. Ali na década de 60, começou justamente essa ideia de inteligência artificial. E que, quando a gente vai estudar a profundo, nem é inteligência nem é artificial, é outro elemento. Mas justamente isso, qual é a ideia? É de você fazer coisas mais rápidas para que você possa ter mais tempo para outras coisas, perfeito? Então, você vai colocar IA ali para fazer a coisa para você e para você focar nas coisas mais importantes, perfeito? Essa é a ideia. Essa é a ideia, por isso que a gente está vendo o boom aí da inteligência artificial. Só que, como é que o nosso cérebro funciona? Toda vez que a gente vai fazer alguma atividade, a grosso modo, o nosso cérebro está sempre fazendo conta. Por isso que, por exemplo, você tem muito mais produtividade quando você tem sua rotina organizada do que sem. Porque é o seguinte, se você olha lá para a tua sexta-feira, você sabe o que você tem que fazer na segunda, terça, quarta, quinta e sexta, exemplo. O teu cérebro já meio que se prepara, sabe, energeticamente para isso. E quando você vai enfrentando o desafio da segunda, da terça, da quarta, você não é pego de surpresa. Então você fica... mais estável. Tem um preparo maior, vamos dizer assim. Quando não, é aquela agitação, certo? Então, ou seja, e aí o que as pessoas precisam entender? Quando você está para fazer uma atividade, o teu cérebro faz a seguinte conta. Quanta energia eu vou colocar aqui e quanto, digamos assim, quanto retorno, seja em modo de prazer, satisfação, etc., eu vou ter. Aí que vem o pulo do gato. Quanto menor é o esforço e maior é a recompensa, mais o nosso cérebro, o nosso sistema de comportamento, o nosso sistema de recompensa vai querer repetir aquela atividade. Então, justamente isso. Então, por isso que a gente fica viciado muito fácil em coisas como o celular, TikTok, né, as redes sociais, etc. A droga também tira a gente da realidade. Por quê? Porque a gente tem um prazer muito grande, que é confundido com satisfação, certo? Como é que se diz? Com um esforço muito pequeno. Então, ou seja, o que a gente vive hoje? Numa sociedade onde a gente tem muitos prazeres, que a gente precisa ter pouco esforço para ter muita recompensa. E aí o que acontece? Quando você faz, e parabéns pela Novo Tempo por fazer esse evento, porque realmente, quanto mais se falar de saúde mental, melhor. Quando eu estou falando de durma melhor, coma melhor, organize sua rotina, né? Faça terapia, eu estou falando de processo, que precisa de tempo.
se eu estou com sono desregulado e começar a fazer uma higiene do sono, eu só vou começar a ter algum tipo de melhora daqui a 2 semanas. Mas as pessoas estão acostumadas com o quê? Com prazeres rápidos. Eu pergunto para o ChatGPT, ele já me dá a resposta. Entende? Eu estou fazendo outra coisa aqui, o ChatGPT está escrevendo aquele texto maravilhoso para mim, eu estou aqui assistindo minha série. Certo? Então, ou seja, para tudo a gente está habituado, ou vamos dizer assim, em outra linguagem mais técnica, a gente está condicionado a ficar muito tempo em atividades que têm pouco esforço e nos dá muito prazer e procrastinar, porque o nosso sistema de recompensa acaba se desregulando, a atividades de longo prazo, que trazem satisfação. Olha, é por isto que nós precisamos ser mais ferrenhos numa decisão de fazermos diferente do que nós temos feito até aqui, ou não teremos resultados melhores do que os resultados que temos até aqui. Não adianta, como já diz a velha frase já batida, dita talvez por Einstein, se não foi multiplicada uma informação equivocada, porque tem essa, né? Fulano disse, você não checou, vai ver, checa aí para mim. Que não adianta você esperar um resultado diferente fazendo as mesmas coisas que sempre fez. Será o mesmo resultado porque a conta não fecha. Então, nós vamos precisar decidir como é que a gente se reorganiza no mundo em que exige da gente plena atenção máxima para alcançar prazer, quando nós estamos deixando, muitas vezes, de assumir responsabilidades que são maduras, profundas e seríssimas para um bem-estar geral, pleno, satisfação e realizações verdadeiras na vida. Ou você decide ou alguém vai decidir por você. O algoritmo vai decidir, num dado momento o psiquiatra vai decidir, num dado momento você vai precisar dar conta que outros decidam por você, porque você se permitiu. Vamos fazer uma coisa também aqui? Levar a sério o quanto nós estamos prontos ou decididos, melhor dizendo, para cuidar dos nossos relacionamentos. Como é que está o seu casamento? Tá meio borocochô, não tá? Tá borocochô, tá aí vivendo uma crise horrorosa, vocês não estão mais se comunicando, não estão mais lidando com as demandas do casamento como deveriam, vida sexual tá largada, a vida no que diz respeito a planos para o futuro já nem fazem mais, ou assim, Darleide, apenas está sem graça, a gente não briga, mas assim, tá sem graça uma vida. Vamos levar a sério, revitalizar o casamento? Revitalizar a relação? Faz o seguinte, anota aí o número, que é o WhatsApp, 12 98200 0062, e aí você vai mandar por esse WhatsApp 2 palavras, felizes para sempre. Nós vamos entender que você quer receber um material completo sobre como revitalizar o seu casamento, como mantê-lo feliz se ele já é feliz, como permanecer nessa relação de modo satisfatório ou você que está realmente precisando resolver problemas. E aí tem um curso que é para a esposa e um curso que é para o marido. Você vai receber um link para você, marido, e um outro para sua esposa. Você vai mandar para o WhatsApp dele. E aí cada um vai estudar a seu tempo e o casamento vai ser aquela bênção. Confia em mim, 982000062. Essa é a nossa proposta de estudar casamento e ser feliz. Rápido, nosso intervalo, é o tempo de você salvar o número, mandar a mensagem, fazer o cadastro e já vai chegar aí para você o nosso material. É para já, não vai esperar pelo correio, isso que é bom, é na hora, chega para você, tá bom? A gente já se encontra por aqui, até já. Eu estou aqui toda hora lembrando para o pessoal pedir o curso Felizes para Sempre. Eu digo, basta você mandar 2 palavras, apenas 2 palavras, mas são 3, né? Aí o Tiago aqui na próxima da Lídia, acho que são 3, é verdade. Felizes para sempre. Acho que estou sobrecarregada, viu, Rafael, aqui de informações e não sei mais nem contar, né, minha gente? 3 palavrinhas, felizes para sempre, manda para o nosso WhatsApp e você vai receber um link para estudar o seu casamento, as problemáticas de um casamento e como resolver. Mas aí você prefere também acessar um site? Pode ser, novotempo.com/casamento, novotempo.com/casamento, ali também você vai encontrar esse material rápido, prático, não precisa esperar o correio e, claro, é gratuito, né? Você já entendeu que aqui você não paga para estudar a Bíblia, para estudar sobre relacionamento, sobre saúde, não paga.
Então, dito isso, 3 palavrinhas, felizes para sempre no nosso WhatsApp. Obrigada, Tiago. Obrigada, produção. Vamos continuar por aqui. Vejam só, semana passada, com o Rafael Costa, que é o meu convidado outra vez no consultório de hoje, vindo lá da linda Recife, você dizia sobre a necessidade de termos bons diagnósticos, fecharmos bons diagnósticos com bons profissionais, especialistas, para não nos confundirmos. Aí hoje nós estamos falando de sobrecarga, de estresse, que gera ansiedade, sofrimento mental e muita causa de afastamento do trabalho, enfim. Em que momento, Rafael, estas coisas do dia a dia que me exigem tanto chegam a se confundir com um transtorno? Principalmente para quem, muitas vezes, diante de um profissional, recebe um diagnóstico rápido, no primeiro encontro, porque, claro, quando você me pergunta a minha história, eu digo, olha, tem acontecido assim, assim, problemas de sono, problemas de atenção, relacionamento, e aí você diz, claro, olha aí, ó, falei para você, isso é o diagnóstico, já te medico, passo, enfim. Mas em que medida um transtorno é um transtorno e é uma vida sobrecarregada, estressada, desorientada? E aí vou usar uma palavra que você usou antes de irmos para o intervalo. Você disse que nós estamos condicionados. Aí eu lembro dos ratinhos em laboratório, condicionados para fazer o que os especialistas, os cientistas estão ali querendo com aqueles bichinhos adestrados, ou mesmo adestrando um cachorro, um gato. Quer dizer, gato não é muito adestrável, não. Gato, não. Uhum. A gente precisa entender esse termo, né? Condicionamento. Isso vem de uma condição, ou seja, de um se então. É uma regra que organiza o comportamento. Perfeito? Então, Aí você faz no automático. Você vai fazendo aquilo no automático. Então, e aí a gente volta um pouquinho àquele conceito do primeiro bloco, para que você entenda, quanto você está fazendo uma atividade, quanto mais energia você for colocar naquela atividade quanto menos energia você colocar e mais prazer ela te trouxer, seu cérebro vai querer o quê? Repetir. Claro. Perfeito? Então, ou seja, e aí você está num contexto onde você está condicionado para fazer aquele comportamento. Porque ele é muito prazeroso, porque o teu cérebro quer repetir sempre. Por quê? Qual o elemento de sobrevivência do cérebro? O cérebro precisa constantemente estar economizando energia. E como é que eu organizo energia? Automatizando processos. Perfeito? Então, ou seja, e aí quanto mais eu repito uma coisa, mais aquilo vai ficar automatizado. E o que é mais fácil de repetir? Aquilo que tem pouco esforço e muita recompensa. Ok? E é necessário, não é? Justo. É necessário. Porque senão eu teria que toda hora, vou entrar no carro, aí vou dirigir, o que eu faço? Uhum. Eu preciso que aquilo, num dado momento, seja automático. Perfeito. A vida exige isso. Perfeito. O problema é quando... Você está condicionado a outros elementos que justamente são, vamos dizer assim, deletérios, prejudiciais. Perfeito? Então, ou seja, por exemplo, qual é a diferença de uma pessoa que está na academia 7 dias na semana e gosta daquilo, para uma pessoa que não consegue ir para a academia e fica, né? Nos joguinhos. Como eu sempre costumo brincar, né? Tipo, segunda-feira eu saio para correr e indo de novo buscar o balde, né? É justamente isso. Você precisa passar por um processo de condicionamento. Agora, é muito mais fácil eu me condicionar a ficar scrollando ali minha tela do celular do que ler um livro. Por quê? Porque para eu ter satisfação em ler um livro, eu preciso de muito mais tempo, pelo nível de prazer e dopamina daquela atividade ser mais baixa do que ficar no celular e etc. Então, ou seja, e aí o que acontece? A gente acaba entrando numa espiral de procura de prazeres, certo? E de um contexto onde a gente fica muito tempo ali buscando só aquele alívio momentâneo e a gente precisa repetir e vem os prejuízos, certo? Um outro detalhe técnico é que, para a maioria dos transtornos mentais na idade adulta, você precisa ter, no mínimo, aí 6 meses ou 3 meses, dependendo do transtorno, daquele episódio se repetindo, perfeito? Então, ou seja, muitas vezes você chega para fazer o diagnóstico e aí você está condicionado há muito tempo com aquela coisa mais... com aquele aspecto hábitos. Com aqueles hábitos ruins, e aí você está 6 meses sem se concentrar direito, há 6 meses sem conseguir guardar informação, há 6 meses procrastinando aquele projeto, há 6 meses começando uma coisa e terminando, e pum, diagnóstico de TDAH. Ou você está passando por um momento de crise, diagnóstico de ansiedade. Então, ou seja,
É diferente você estar numa síndrome, ou seja, tem os mesmos sintomas ali de um transtorno, mas tem começo, meio e fim. E outra coisa é você estar dentro de um transtorno. O transtorno ele tem essa característica de te acompanhar por toda a tua vida, de trazer elementos de sofrimento e de prejuízo para várias áreas há muito tempo, certo? E aí qual é a diferença? Geralmente, a pessoa que tem o transtorno, ou ela precisa de uma medicação que acompanhe ela por muito tempo, perfeito? E sempre quando ela tiver aquele... Porque, como é uma questão neurobiológica, ela não produz ou ela não faz, ou ela tem aquele déficit, então ela precisa daquela ajuda. Então, ela sempre precisa estar dentro daquela estrutura. Outra coisa, uma pessoa que está totalmente desregulada, e quando você vai ajustando todos esses elementos da vida dela, o sono, aprender a lidar com o tédio, diminuir o uso de celular, sair um pouquinho dessas atividades que são muito prazerosas, aí ela vai recobrando essas capacidades cognitivas. Se concentra mais, se aprofunda mais, começa um projeto e termina, entende? E aí, qual o caminho para conseguir isso? Terapia, certo? Procurar um bom médico e etc. Porque justamente é um processo, como você mesmo falou. Imagine se toda vez que você for entrar no carro, você tem que, eita, peraí, vou ter que entrar, botar o cinto, né? Organizar os espelhos, vou botar a primeira, você não vive. Ou seja, mas também quando você está por muito tempo acostumado ou condicionado, certo? A uma ação ou a um comportamento que é ruim. O que é que você precisa fazer? O processo contrário, de desaprender. Ou seja, fazer com que teu cérebro não tenha aquilo como automático, mas também você precisa colocar outra coisa no lugar, entende? Então, ou seja, digamos que eu vou começar agora um processo de dieta. Eu vou passar pelo luto de desaprender que, por exemplo, o açúcar ou aquela comida não é a necessidade que eu estou. Vou desautomatizar aqueles comportamentos, sabe? Terminar o almoço, pegar um docinho, entende? Vou desaprender todo esse processo e reaprender uma coisa nova. Aí, para isso você precisa de tempo, de energia mental e de um plano. Então é muito difícil você conseguir fazer sozinho. Por quê? Você pode estar condicionado. Aí essa condição pode ser neurobiológica, que te atrapalhe e que você não tem muito o que fazer, ou uma questão que é comportamental, que você consegue, mas você precisa de uma outra, seja uma pessoa ou uma estrutura te ajudando, e você precisa ter esse esforço de desaprender o que é ruim para aprender o que é bom. Aí tem uma questão que eu não sei o que se pode fazer se o indivíduo não decidir. Porque, tudo bem, vamos entender, há o transtorno, há a síndrome, há o hábito, a força do hábito, nós estamos habituados, condicionados, adestrados, também posso usar essa palavra, adestrados, e aí nós simplesmente deslanchamos, porque é bom. Ah, que gostoso, é bom, é bom, é bom. Até que o prejuízo bate de frente na tua cara, arrebentou tua cara. E aí você precisa tomar uma decisão, porque infelizmente é assim que muitas vezes nós somos obrigados a decidir. Quando nós estamos sendo convidados, quando a vida nos dá oportunidade, quando Deus nos dá chances, diz assim, deixa para depois, porque aqui tá tão bom, é a tal da zona do conforto, né? Zona do conforto, essa coisa boa, etc, etc. Mas vai chegar um momento que a conta chega e você vai precisar tomar alguma decisão. O que faz, Rafael, com relação a esse desaprender, ou passar pelo luto? Eu não quero luto. Desaprender, aí volta outra vez a história da pílula. Tem que ter uma pílula mágica, tem que ter um jeitinho. E não tem um jeitinho sem você se responsabilizar. Como é que você trabalha isso em terapia? Como é que o indivíduo vai ser levado a isso se ele não se joga? Perfeito. É isso que eu trabalho muito em terapia, e principalmente quando a gente está lidando dentro de um contexto onde até tem mais transtornos do que um só, mas de forma geral também para lidar com as questões da vida. Se você falar para uma pessoa, qualquer pessoa, vem cá, você queria ter um corpo atlético, uma barriga de tanquinho, comer bem, etc. Você queria começar um projeto e terminar, todo mundo vai dizer sim, perfeito? Vontade se tem.
Só que aí o que a gente precisa identificar nessa questão? Uma diferença muito interessante. A diferença entre prazer e satisfação, certo? Geralmente o prazer, ele é de curto prazo, rápido. E satisfação é um processo que é o final, ou pelo menos ele é produto de um processo mais longo, certo? E aí justamente, para que você tenha, por exemplo, digamos, vou começar a academia hoje, quero perder 20 quilos, certo? Passou-se um ano, fulano A perdeu os 20 quilos, fulano B não perdeu. Os dois começaram com a mesma vontade, com a mesma autorresponsabilidade. Aí você vai perceber que na trajetória dos dois tem diferenças. Ambiente, pessoas com quem ele andava, certo? Reforços, né? Tipo o reforço do comportamento, tanto o reforço positivo daquilo que é bom, como também a rechaçação, o reforço negativo daquilo que era ruim. Perfeito? Então, ou seja, primeiro, a autorresponsabilidade é um conceito. Você entende, você esclarece. Não preciso mudar isso por conta disso, etc. É um conceito. Só que nesse caminhar, até você conseguir o que você queria, você precisa de um ambiente propício. Não é à toa, Darley, que quando a gente pega no contexto bíblico, a gente vê um Deus muito preocupado com o ambiente. O povo de Israel, você é meu povo, você é nação santa, não se misture com os outros, certo? Por quê? Para conservar ali um ambiente que fosse propício para não só desenvolver, mas conservar ideias, princípios, habilidades, conhecimentos, etc., que desse conta justamente desse plano. Aí era um plano que esse povo estava recebendo de cima para baixo. Mas também para os nossos planos, nós precisamos também ter essa consciência. Existe uma questão mental, eu preciso ter consciência que preciso mudar, mas eu preciso criar um ambiente que me proporcione isso. Porque se depender do meu cérebro, eu vou querer, é muito mais prazeroso uma atividade que eu tenha vários estímulos, porque minha mente vai sempre ficar, sabe, ativa, do que uma atividade passiva, de ler um livro, de ler 20 páginas, de ler 30 páginas. Outra coisa também, quando a gente começa uma coisa nova, a gente quer fazer tudo de uma vez, sabe? E a gente perdeu hoje essa capacidade de reaprender, certo? Então a gente quer tudo para ontem. E não, todo o processo de reaprendizagem ou de aprendizagem, ele envolve erros. Então você precisa entender que, primeiro, o teu cérebro tem um limite, você está desenvolvendo habilidades novas e esse desenvolvimento de habilidade se dá como desenvolvimento do músculo. Você vai até e falha, aí no outro dia volta melhor e progride, e falha de novo e assim vai. Então, ou seja, primeiro, resumindo tudo, qual é a diferença? Será que eu estou fazendo isso porque é um desejo meu? Ou isso, eu estou fazendo isso que é um desejo meu, mas isso aí está me promovendo só prazer, fútil, rápido? Ou realmente vai me dar uma satisfação de ter feito todo um processo a longo prazo, certo? E é o que a sociedade moderna perdeu, essa coisa de longo prazo, é tudo muito para ontem. Só que o nosso cérebro, ele funciona na escassez e não na abundância. Pois é. Interessante, né, Rafael, que há tanta complexidade envolvida que a gente precisa simplificar para acertar o caminho, senão a gente vai ficar se perdendo no meio do caminho. Há pessoas que elas até estavam satisfeitas, mas alguém as fez sentir-se insatisfeita, ou uma ideia, uma ideologia, uma proposta, a fez sentir-se insatisfeita. A quem? Porque à sua volta todos parecem muito mega felizes. Prazer, quando ela estava bem, estava de boa, o trabalho dela estava ok, as relações dela, as escolhas dela, vida simples, tranquila, está tudo bem, estou bem. Não, mas você tem que querer mais, você tem que fazer mais, você pode produzir mais. E ela, eita, então tem alguma coisa errada comigo? E eu provo para você que isso é uma verdade, desde que a serpente resolveu falar a Eva, levando-a à insatisfação, na vida satisfatória e absolutamente satisfatória que Eva vivia. Ela estava plena. E a serpente a fez sentir mal.
Então tem algo mais para eu alcançar? Tem algo mais para eu descobrir? Então eu quero isso, eu quero essa experiência. Você está aí linda, maravilhosa, falando comigo, serpente. Eu quero então esse segredo que você vive. E o mundo gira em nos fazermos insatisfeitos. O mundo não nos quer satisfeitos, nos quer o tempo todo ansiosos para alcançarmos algo que não é nossa necessidade, mas passa a ser porque alguém me fez pensar que é. Cria uma crença em mim de que eu preciso daquilo. Quem nunca viu assim? Você precisa desse sapato para ser feliz. Você precisa comer isso aqui, que é a tal da experiência que você citou anteriormente. Você precisa dessa experiência, porque senão você não é feliz como eu sou. Olhe para mim como eu sou feliz. E aí você vê a serpente lá toda fazendo caras e bocas para Eva, e Eva diz assim, eu quero isso, eu quero isso. Ela sai da satisfação para a insatisfação, compelida a isso, adestrada para isso. A gente não sabe quanto tempo a serpente falou com Eva, mas não deve ter sido assim, só uma vezinha. Ele deve ter ficado insistindo, insistindo. Igual insistem nas redes sociais, igual insistem em toda a mídia, igual insiste... Eu falei igual, eu acho, meu Deus, igual... igual em toda a mídia, eu falei igual, vejam isso. O que será que está acontecendo? Nós estamos insatisfeitos porque tem de fato algo assim, ou nós estamos sendo obrigados a desejar alguma coisa que está roubando de nós até a nossa saúde mental? Ou você entende que mudar é uma competência que a gente precisa buscar e agir para, e aí eu aqui do ponto de vista espiritual, e você do ponto de vista da psicologia, a gente se encontra. Mas do ponto de vista espiritual, eu lembro do que Jesus Cristo disse lá em João 15:5. Ele vai dizer assim, sem mim nada podeis fazer. Se você não sedimentar a tua vida na rocha e seguir um caminho árduo, estreito, porta estreita, caminho de sacrifícios, que tem a ver com o que dizíamos antes também, de o atleta que faz sacrifício para chegar no pódio, sabe? Então, qual é o sacrifício que você vai fazer para fazer o que é certo? Ah, mas por que eu tenho que fazer? Agora a gente tem que ficar convencendo que o certo tem que ser feito. Fazer o certo porque é certo fazer. Então, pensa bem, a serpente nos tira da nossa satisfação, que é uma vida simples. A gente não está mais satisfeito com vida simples. Justo. E na sua fala você trouxe duas coisas muito ricas. Primeira coisa, essas vozes ou essas influências de fora dizendo que você tem que ter mais, você tem que fazer mais, não está suficiente, etc. E, ao mesmo tempo, um monte de opção para você fazer, certo? E aí, o que é que te falta? Clareza e conhecimento. Por quê? Se tudo está se vindo, então nada serve. Isso. Certo? Repito. A gente está cada vez mais vendo isso. Apesar de fazer vários processos automaticamente e de forma muito rica, quando a gente está falando de atenção e concentração, o nosso cérebro é muito bom em fazer uma coisa só. Então, essa história. Não, pode ver, tem muita essa... não, a mulher faz várias coisas ao mesmo tempo e o homem só consegue fazer uma só, no geral. Pode até ser uma coisa possível para a mulher. Mas também, quando a gente pega as estatísticas, as mulheres adoecem de ansiedade, depressão e etc. muito mais do que o homem. Tem outras explicações, não vou ser tão reducionista aqui. Mas entende a lógica? Segundo, o seu cérebro foi feito para trabalhar com uma coisa de cada vez. E também, você foi feito para, como é que se diz? Fazer uma coisa de cada vez e o seu cérebro é acostumado a trabalhar com escassez de opções. Assim, para mim, é a melhor síndrome que ilustra pessoas que estão tentando encontrar, meu Deus, o que eu vou fazer da vida, qual curso que eu vou fazer, o que eu vou fazer no meu trabalho, etc. Síndrome da Netflix, eu costumo brincar. Sabe aquela coisa que você passa mais tempo escolhendo um filme do que assistindo, mas você está naquele momento que você quer prazer, certo? E aí, o que você faz? Você passa 2 horas ali no catálogo e volta de novo para aquela série que você já assistiu 1 milhão de vezes, porque você sabe que você não vai se frustrar. Entende? Então, ou seja, nosso cérebro não está preparado para lidar com o mundo com tantas opções. E é justamente isso. E aí, quando eu tenho muitas opções e não tenho certeza, bate toda essa crise existencial. E quando você
falou justamente dessa questão, que você precisa entender essa crença para começar a mudar, você explicou basicamente o que muitos psicólogos têm dificuldade de explicar, para que serve a terapia. Por quê? Quando eu estou com um problema muscular, eu vou para a academia e eu trabalho esse músculo. Existem certas questões psicológicas que ela é feita através da fala, porque eu estou lidando com ideias. Mas essas ideias é que são o cerne dos seus comportamentos, e aí é movimento, é resposta, que estão sendo disfuncionais. Então, ou seja, nesse mundo que a gente está vivendo, o que a gente precisa ter para ter saúde mental, em resumo? Primeiro, é entender que a gente tem um catálogo gigantesco e a gente não foi feito para dar conta dele. Então, quanto mais simplicidade, melhor. Isso. Perfeito? Segundo, se você quer ser muito bom em alguma coisa, se você quer ter alta performance em alguma coisa, você vai ter que abrir mão de outras coisas. Então, o equilíbrio está justamente distante dos excessos, certo? Então, ou seja, se você está num momento da vida que você precisa trabalhar muito, precisa construir suas coisas, não adianta agora você ficar querendo relacionamentos, filhos, etc., porque vai virar uma confusão, certo? Do mesmo jeito também, você não vai ser uma pessoa menor ou com menos valor se você, nesse momento da vida, abrir um pouco a mão do trabalho para dar conta dos filhos, entende? Então, ou seja, o que você precisa entender? A base da saúde mental é uma mente que consegue relaxar, descansar e se esvaziar, certo? Então, ou seja, para descansar eu preciso saber o que é que está me cansando, certo? E depois, quando eu compreendo isso, aí eu desenvolvo as habilidades para relaxar, certo? E aí sim, porque quando a gente pega lá o conceito de saúde mental da OMS, justamente, a gente vê um detalhe bem importante no conceito, que é a capacidade de você recuperar-se dos seus estresses e servir a comunidade. Mas aí, a última polêmica, só para... Vamos lá. Você passou o dia inteiro trabalhando, certo? E aí você chega em casa, ok? Aí você senta no seu sofá, como eu estou sentado aqui agora. Aí você pega seu celular e bota aquela série maravilhosa que você está assistindo. Perfeito, você está relaxando, né? Não tem um músculo do seu corpo se mexendo, perfeito? Só que se a gente fazer um exame de neuroimagem ali no seu cérebro naquele momento, outras regiões do cérebro estão trabalhando num nível tão grande que você está gastando tanta energia que se você soubesse, você não estaria com aquela tela ali. Então, ou seja, nós precisamos voltar a entender o que é tédio, que é o momento em que seu cérebro está descansando da última coisa que você fez. E dar valor a esse tédio. Quando a gente começar a olhar para o tédio como uma coisa positiva, nós vamos justamente conseguir voltar à saúde mental, certo? Por quê? Porque é a capacidade de descansar dos estresses que nós temos. Ai, conversa boa, engatou aqui num caminho maravilhoso, mas chegamos ao fim. Rafael, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Obrigada. E mais uma vez eu super recomendo esse profissional cristão, mas que põe o conhecimento muito bem alinhado com a prática, a realidade. Especialista em TDAH, se você não acompanhou o último programa, assiste lá. Eu já disse e repito, um dos melhores programas sobre o tema TDAH com Rafael Costa. Segue também nas redes sociais, faz lá suas perguntas, ele vai atender, responder a você. Muito obrigada. E um abraço para a família querida. Que Deus os abençoe, viu? Amém. Obrigada. E aí, a você, o convite para você repensar a sua vida. Eu sou dessas pessoas, viu, Rafael, que assim, eu faço o que eu estou fazendo agora. Eu estou aqui com você agora. Tenho uma agenda pela frente, mas eu estou agora. E na hora que é para descansar, quando você assim, descansar é descansar, outro dia uma amiga disse assim, Darleide, isso aqui é para um hobby, para você fazer quando descansa. Eu falei, não, quando eu descanso eu não quero nem hobby. Quando eu descanso eu quero nada, eu quero o que for do momento. E a gente precisa fazer essas escolhas. Eu estou aqui agora, fazendo o que precisa ser feito agora. Eu estou inteira, meu ouvido é todo seu, a minha escuta é toda sua, para que eu possa, inclusive, aprender, interpretar, reagir de modo a ser útil e não somente ouvir por ouvir. É viver de modo a gente dar conta de que o que eu estou fazendo tem sentido,
tem propósito. Por que eu estou comendo isso agora? Por que eu estou escolhendo isto agora? Por que eu estou fazendo, agindo e reagindo neste momento agora? Eu preciso levar em conta a minha competência de decidir, senão os outros decidirão por mim, como eu já disse hoje. Convido você a estudar, convido você a ler e convido você, sobretudo, a descansar em Cristo. Tem algo que Jesus Cristo disse que, assim, é o evangelho por inteiro. Vinde a mim, os cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Talvez você tenha dificuldade de ir a Jesus, você nem sabe como ir a Jesus. Vai lá e se joga no colo de Jesus, porque esse é o segredo do Evangelho, descansar em Jesus. Senão nós seremos engolidos por um mundo que não é propício para que nós entreguemos a vida. Ele vai nos consumir. Pense nisso. E vamos estudar, hein? Estudar casamento, felicidade. Já mandou aquela mensagem no nosso WhatsApp? 982000062 e aquelas 3 palavrinhas, felizes para sempre, para você receber o link do curso Felizes para Sempre. Um abraço e até semana que vem.